Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores, CPOs e a todos os discípulos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco, onde estou seguro que através desta programação, o Espírito Santo estará fortalecendo, avivando a vida espiritual de todos, principalmente de aqueles que necessitam de ajuda espiritual, porque ele programa, uma vez que é hecho solo para obreiros, colaboradores, discípulos, CPOs, pero há muita gente que participa do programa, que participa das orações que hacemos e alcançam a bendição do Senhor Jesus. Por isso, preparem, por favor, uma sídia. Prepara aí a sídia. Esta sídia representará o trono da justiça de Deus. E coloque em la sídia uma Bíblia, porque a Bíblia já é o próprio Deus aí sentado. Vamos dobrar nossas rodilhas para clamar e pedir a Deus que te haga justiça, porque você já não aguenta mais esta vida de dolores físicas e dolores espirituais. Você já não aguenta mais esta vida de frustração, de depressão, esta vida de escravidão. Prepare um vaso com água, porque estou seguro que a Santíssima Trindade bendicirá a você e a toda a sua família. Se você gostaria de enviar-nos seu nome e também o nome da família, nosso WhatsApp se encontra à disposição 099 895 9144, principalmente para você que está agora em uma situação de desesperação, você quer conversar, quer um atendimento, poderás também chamar, porque lhe vamos atender e vamos também lhe orientar. Aqueles que estão apartados e não têm força para regressar, por este mesmo WhatsApp, comunique-se com nós outros, porque vamos fazer ele resgate em seu hogar. Uma vez que você ha dito que não tem força para vir, já estuvo a caminho da igreja e em meio dele caminho você não teve força para chegar, ou quizá já estuve na porta da igreja e não teve força para entrar. Estaremos determinando que aconteça com resgate em seu hogar. Aqueles que acompanham o programa pela TV Universal, pela Rede Aleluia, pela Rádio Ecoantena 1030 AM e aqueles que acompanham pela rede social, Facebook Obreiros Equador ou de YouTube Obreiros Equador Universal. Por aí mesmo você pode enviar seu nome, o nome também de sua família, porque vamos clamar pedindo justiça para nosso Deus Todo-Poderoso. E você poderá compartilhar ele programa também em sua rede social para que outras pessoas sejam ajudadas, sejam auxiliadas, porque há gente que necessita de auxílio espiritual. Vamos começar o programa mostrando para você um testemunho, mas antes dele testemunho, vamos a uma pergunta, porque todos os dias damos a oportunidade que se haga uma pergunta e la respondemos à la luz da Bíblia. Hola a todos del programa de Obreros en Foco. Mi nombre es Micaela Mesa, soy colaboradora del Templo de la Fe y tengo una pregunta. ¿Quién tiene más derecho de la salvación? ¿Los que están a mucho tiempo en la iglesia o los que recién están ingresando? De antemano le agradezco por su respuesta.
Que Deus lhe bendiga abundantemente. Excelente pergunta. Sabe que para Deus não existe quem tem mais direito ou quem tem menos direito. O tempo que temos com Deus não é que tenho mais direito ou aquele que tem menos tempo tem menos direito. Nada disso. Todos têm direito de estar, de ter sua salvação, de ser bendecido por Deus, porque uma vez que uno reconhece a Jesucristo como seu Senhor, de aí adelante, aquela pessoa já está salva, já está sendo parte do reino de Deus. Uno pode ter 15 anos de igreja e no último dia ou na última hora perder sua salvação. E aquele que nunca estuvo na igreja, nunca estuvo buscando a Deus, mas que também, na última hora, uno tem a oportunidade de se reconciliar, uno pode ser salvo. Preste atenção aí na resposta, no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 16. Jesus respondeu esta pergunta há 2000 anos atrás. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Quantos que chegaram, avançaram muito e no meio dele caminho se perderam. E quantos que odiavam, que não queriam nada com Deus e de la nada a palavra foi revelada e uno passou a ter uma experiência com Deus. Por isso, não há quem tenha mais direito ou quem tenha menos direito. Quando uno aceita Jesus, ele direito serve para todos. A que tenha um dia de igreja ou algumas horas na igreja, uno tem direito de la salvação. Vamos mostrar-lhe uma história de uma pessoa que venceu a depressão. E quero dizer-lhe que você pode vencer a depressão, porque a depressão é um problema que solamente o poder de Deus lhe pode liberar e lhe pode sanar. Preste muita atenção em esta história. Yo sufría de depresión, que era camuflada por falsas alegrías, por la bebida, por las falsas amistades. Esa depresión yo fui guardándola para mí porque yo no demostraba a las personas cuando yo estaba sola. Yo sabía que no estaba bien. Yo quería estar siempre en medio de las personas, quería estar en medio de fiestas, de personas hablando, de bebidas, de drogas. Acontecía mucho, Después de que yo había bebido con algunas personas próximas en la disco, era muy fácil conseguir drogas, esas cosas. Y esto me pasaba y se me presentaba. Hubo una vez que yo salí con mucho dinero. No recuerdo exactamente, creo que unos $1000 y volví para casa sin nada. Solo que ahí perdí la noción, porque no solo salía con dinero, también con tarjetas. No, yo hacía locuras, solo que muchas veces al otro día no me acordaba. Yo trabajaba con un público de clase media alta. Yo tenía un salón en un barrio noble de San Pablo, Y esas personas siempre me veían siempre feliz, siempre sonriendo. Ellos no imaginaban lo que yo estaba pasando. Ellos no imaginaban que aquello ahí era todo una farsa. En mi estado más crítico de depresión, yo andaba en la calle. Pensaba que estaba siendo perseguida. Pensaba que estaban entrando a mi casa a robar. Entonces yo decidí que quería morir. Yo pensé que muriendo sería la solución para mis problemas. Inclusive pensé que la muerte era bonita, que iba a encontrar paz, que iba a ser feliz. Yo vivía tanto de apariencia que no quería que las personas me encontrasen fea. Yo me maquillé, me produje toda para morir bonita. En ese momento, como que intenté el suicidio. Todos los medicamentos que tenía en casa. No, tenía inclusive medicamentos controlados. Yo ingerí todo de una sola vez. Yo ingerí drogas juntas, la cocaína. Y después decidí que iba a beber y a tomar esos medicamentos no con agua, pero con bebida alcohólica. Entonces escogí la bebida más fuerte, coñac, que era para hacer el efecto más rápido, y reposé para morir. Ahí me acosté en la cama, y lo más increíble es que estaba sola dentro de casa, dentro del cuarto, y algo me despertó, me sacó para fuera de la cama, fue muy fuerte. En aquel mismo momento yo comencé a sacar para fuera todo lo que había ingerido. Cuando llegué al fondo del pozo, yo acabé buscando ayuda.
Estaba entre el tratamiento y aquella vida. Fue preciso que aconteciera algo peor, que fue cuando fui robada. Pasó una vez más, inclusive porque eran personas de mi confianza que trabajaban conmigo. Fue ahí que yo llegué al fondo del pozo. En ese día recuerdo que coloqué mi rodilla en el suelo e hice mi voto con Dios, que me pegaría firme a ese tratamiento y que Él era mi única solución, que si Él no me curaba, yo preferiría morir. 2 meses y medio después, yo ya estaba libre de todo, porque para una persona parece que no más. La gente sabe que el alcoholismo no tiene cura. La gente sabe que las drogas no tienen cura. Y ahí yo fui curada. Yo fui curada porque salió de adentro de mí toda aquella voluntad. Yo no dependía más de las drogas, no dependía más del alcohol. Yo no dependía más de nada. Fue muy fuerte así. La única cosa que di fue mi fuerza de voluntad, mi tiempo, mi compromiso. Fue eso que yo gasté. Y Dios me dio mucho más. Esa corriente me dio mucho más. Nada paga mi paz, nada paga mi tranquilidad. ¿Sabes? Nada paga. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Quando nós outros hablamos e predicamos a palavra de Deus, não hablamos a nossa maneira ou de la maneira que pensamos, mas hablamos inspirados e tendo a direção do Espírito Santo. Eu estava meditando aqui no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 5, donde Pablo estava dizendo à gente que o que ele predicava não era nada de sua cabeça, não era nada de sua imaginação, mas era uma direção dada por el Espírito Santo. Mire o que ele falou, porque não nos predicamos a nós outros mesmos. Ele estava dizendo, nós outros não predicamos a nossa maneira, ou não hablamos o que queremos hablar, ou o que nos dá a gana, não. Nós outros hablamos o que as pessoas necessitam escutar, que é a voz de Deus, para bendecí-las e transformá-las. Ele habla, sino a Cristo Jesus como Senhor. Ele não predicava Pablo, ele não predicava uma religião, ele não predicava uma doutrina personal, ele predicava a Cristo, predicava a palavra de Deus. E a nós outros, como servos vuestros, por amor de Jesus. Ou seja, Pablo deixou claro para as pessoas que ele não anunciava uma religião, ele não estava anunciando uma religião, ele não era um religioso, ele não predicava o que sua cabeça imaginava, ou pensamentos, não, ele predicava a Cristo, a palavra de Deus, e ele se deu conta que todo isso é por causa daquele amor de Cristo lhe hizo servo do Evangelho, servo que levava ele mensagem de la cruz, que para ele mundo é mensagem de loucura, é mensagem louca, mas para os salvos é ele poder de Deus. Por isso, obreiro, quando nós outros temos que hablar, quando nós outros temos que orientar, quando nós outros temos que actuar, não podemos ter nem medo, nem timidez, mas estar seguro que estamos sendo usados por ele Espírito Santo e allí estamos exalando ele bom perfume e nunca jamais ele malo olor
que são os malos exemplos ou os malos comportamentos. Por isso, medite em tudo isso. Creia que Deus, por el amor de Cristo, nos elegeu para ser esses servos que habla e se deixa ser usado por el Espírito Santo, e as palavras de vida que saem de nossa boca salva, levanta, anima, dá ânimo a las pessoas que chegam caídas e desesperadas. Vá se preparando, porque todos os sábados nós outros hacemos a reunião de los discípulos a las 4:30 da tarde, e eu tenho dito a todos os obreiros, colaboradores, tenho dito a todos os CPOs e discípulos que apoia, que ajuda a um grupo na igreja, que conhece pessoas que querem inverter em sua vida espiritual, invite-las, porque 4:30 eu tenho pedido 2 coisas, ou melhor, 3 coisas, que você chegue templando, antes de 4:30, já esteja ali em espírito. Traga ele colírio, porque estamos nele propósito dele colírio. Traga a Bíblia, porque começa 4:30, no mais tarde 5:40, 5:45, já terminamos. São momentos que invertemos em nossa vida espiritual. Obreiro, você tem que vigilar, você tem que cuidar-se para não perder esta reunião. Se tem que evangelizar, vá. Se tem que fazer outras coisas, haga, mas organize-se para não faltar. Se és casada, lute para vir com tu pareja. Se és solteiro, lute para vir, traga um discípulo. E aqueles que têm familiares de la obra, não deixa eles relaxar, porque depois que se cai, é um trabalho tremendo para levantar. Vamos cuidar de nossa vida espiritual para que uno pueda exalar ele bom perfume. Todos de Guayaquil, aqui nele templo de la fé, e todos de las igrejas receberão a transmissão. Passe la voz, por favor. Amor, paz y bienestar. Araceli puede decir con certeza que esta es su vida, pese a que su pasado estuvo lleno de maltrato, abuso y depresión. Decía, levántate porque te voy a matar. Que lo odiaba, que lo aborrecía. Nuestra vida era solamente de apariencia. No podía contar con nadie. Mi nombre es Araceli y esta es mi historia. Antes de llegar a la Iglesia Universal, mi vida era de puro sufrimiento. Desde que yo era niña, me casé con la ilusión de que mi vida iba a cambiar, iba a ser diferente todo, pero realmente no aconteció así. Mi vida era igual o peor que cuando yo vivía con mi mamá. Mi esposo tomaba. Yo sentía mucho miedo cuando él llegaba borracho. No me sentía segura porque no sabía cómo iba a llegar. Ya cuando ella que empezaba a abrir la puerta y enseguida decía, levántate porque te voy a matar. ¡Levántate que te voy a matar! En la vida de Araceli no existía tranquilidad. Ella vivía una constante situación de opresión y abuso de un esposo alcohólico y machista. Llegaba enojado diciéndome que me iba a matar, aunque fueran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, yo tenía que salir corriendo. Mis hijas estaban ahí, estaban chiquitas. Casi eran bebés las dos. Y me desesperaba realmente porque no podía contar con nadie. Yo solo corría con mi vecina y ella me ayudaba hasta el otro día o hasta que pasaba ese momento, hasta que nos separamos por algún tiempo. Él se vino para acá, él
empezó a mandarme cartas, empezó otra vez a enamorarme, a decir que se arrepentía de todo, que todo iba a ser diferente. Otra vez yo le creí y lo volví a aceptar. Con el tiempo, él me trajo para acá, para los Estados Unidos. Parecía que éramos felices. Nuestra vida no es solamente de apariencia. No sé qué pasaba, pero la situación era muy diferente porque él trabajaba, el dinero no nos rendía. Había ocasiones que él salía de trabajar el viernes y no le veía la cara hasta el lunes en la mañana. La agresión se había convertido en un hábito, un estilo de vida. El desamor y la conveniencia mantenían el hogar en un caos total. Se iba a la casa de los amigos y no lo veía. Yo empecé también a agredirlo. Si él me daba un golpe, yo quería devolverle más aún. Con cada golpe, el matrimonio se destruía. Esa falta de respeto era un indicativo de que ni Araceli ni su esposo tenían la capacidad de amarse a sí mismos y mucho menos a otros. Empecé a decirle que lo quería matar, empecé a decirle que lo odiaba, que lo aborrecía. Los problemas se hicieron cada día más difíciles. Cuando mi cuñada hablaba conmigo era cuando me nacía un poco de esperanza en mi corazón. Yo no sabía que todo lo que yo estaba pasando era por estar alejada de Dios. Afortunadamente llegó una invitación que cambiaría su vida por completo. Y ella empezó a decirme que Dios podía cambiar mi vida, a hablarme de que había un Dios vivo y poderoso que podía cambiar mi vida. Empecé a escuchar más de fe, que Él sanaba, que Él salvaba, que liberaba. Y un buen día encontré que yo tenía un tumor en el seno, pero no me importaba porque no estaba interesada en vivir. No me importaba si tenía cáncer, no me importaba nada. Entonces, como yo ya empezaba a ir a la iglesia, si tengo ese tumor y dicen que aquí Dios sana, entonces pues que me sane. Y el doctor me dio la cita para un día martes. Y justamente el día martes hay oración de sanidad. Entonces yo preferí ir a la iglesia que ir al doctor. Grande fue mi sorpresa. En ese mismo día fui sanada. El tumor desapareció. Mi vida fue transformada completamente. Por medio de la fe inteligente, Araceli tuvo un cambio de vida total. Ella es testimonio de salud y bienestar. Hoy ella vive la tranquilidad y la felicidad que siempre soñó. La Iglesia Universal en Ecuador ya tiene su canal de Telegram. Únase a nuestro canal oficial y reciba contenido exclusivo, palabras de fe, canciones, testimonios y novedades de lo que pasa en la iglesia. Si no tiene la aplicación, bájela gratuitamente en Apple Store o Play Store y búsquenos como @Iglesia Universal Ecuador o escanee este código QR. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @ObrerosEcuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @Obreros Ecuador. Depois de tudo que mostramos e hablamos, vamos agora para o momento de la oração e pediremos a justiça de Deus em la vida de todos.
nuestro Deus e nuestro Padre, uma vez mais, por la fé, em el nome del Senhor Jesus, nós outros dobramos nossas rodilhas, juntamente com todos os obreiros, discípulos e com uma multitud que a cada dia se assuma mais a nós outros, para pedir nada mais, nada menos do que a justiça, porque a justiça dele Senhor deshace toda obra maligna, a justiça dele Senhor cura, sana a los desalciados, a justiça dele Senhor bendice el hogar, abre el caminho, a justiça dele Senhor deshace toda obra de brujeria, de envidia, toda plaga, toda maldição se converte em bendições. Por isso, Deus meu, vaya ao encontro de aqueles que estão de rodillas, que não aguentam mais a depressão, que não aguentam mais estar involucrado em los vícios, que já não aguenta mais mirar para seu hogar e ver a tribulação dia tras dia. Meu Padre, bendice este pueblo, bendice a esta persona, quando todos se colocarem de pé, que a vida que está caída, que a vida que se encontra prostrada, esta vida pueda se levantar. Bendiga todas as obreiras, obreiros, colaboradores, discípulos. Bendiga nossa reunião sábado, às 4h30 da tarde, e que neste momento aconteça o que nunca aconteceu, sejam livres, sejam liberados, sejam sanados, receba a solução desta injustiça que estava em tua vida, receba a resposta do poder de Deus, diga para ele: Senhor, juzga-me causa, bendice-me família e toda minha vida. Meu Padre, consagra este vaso com água, e quando todos beberem de água, bebam de la copa de la justiça, que transforma, que libera e que deshace toda obra maligna, em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Respire hundo. Eu estou seguro que a justiça de Deus chegou a você, chegou a esta casa, que seus inimigos já estão derrotados e avergonçados. Amanhã estaremos uma vez mais de rodilhas. Invite outras pessoas que querem sacrificar para receber a justiça de Deus. E amanhã estaremos uma vez mais mostrando-lhe que há solução para a depressão. Sábado, às 4h30 da tarde, 3 coisas é pedido. Chegue temprano, não chegue atrasado. Por favor, traga ele colírio, porque estamos nele propósito dele colírio, como você pode ver aí, e traga a Bíblia, a palavra de Deus, porque estaremos meditando em algo muito forte. Que Deus me los bendiga a todos e hasta la próxima. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.